Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês que assim, é uma pergunta que me fazem muito no Instagram, na verdade até aqui no canal. E eu resolvi fazer um vídeo porque eu fiz um post no Instagram pra vocês, mas eu acho que muita gente não vê o post, essas coisas, então eu resolvi fazer um vídeo pra falar pra vocês como nós tomamos a decisão de viver a bordo. Então eu vou começar aqui falando pra vocês que assim, a decisão não foi muito difícil pra gente, vou ser bem sincera. Nós estávamos passando por um momento muito difícil aqui nos Estados Unidos, né? Nós moramos aqui já há 6 anos, mas há 4 anos que a gente estava aqui nos Estados Unidos, muitas coisas ruins aconteceram com a gente. E quando a gente se libertou de todas as coisas que a gente estava passando, a gente resolveu mudar de vida completamente, se jogar na vida assim. Eu sempre quis viajar pelo mundo, sabe? Então a gente estava no momento que a gente ia tomar uma decisão muito grande nas nossas vidas. E eu falei pro Daniel, eu queria assim muito viver viajando. Nem que fosse por alguns meses, sabe? Mas eu queria viver viajando. E aí ele falou que o único jeito acessível pra gente viver viajando seria velejar, comprar um veleiro. E a gente sair velejando pela costa dos Estados Unidos, depois a gente atravessaria pros Bahamas e aí pelo mundo afora. No começo eu fiquei meio hesitante, nossa, eu nem sabia que existia uma vida a bordo, nem sabia como era, nada dessas coisas. Até que aí eu comecei a pesquisar, comecei a ir mais fundo, comecei a seguir e conhecer alguns canais no YouTube de pessoas que velejavam, viviam a bordo e também no Instagram. E aí eu percebi que todo mundo que vivia a bordo era muito feliz, sabe? Todas as pessoas eram muito felizes. E aí eu falei, peraí gente, tem alguma coisa esquisita, eu quero provar dessa felicidade também, será que a gente consegue? E como nós vivemos muitos anos aqui, foram 5 anos, aquela rotina de o Daniel trabalhava o dia inteiro, saía às 5 horas da manhã, voltava só às 8 da noite, eu ficava em casa cuidando das crianças, ou eu saía para trabalhar no começo quando eu morei aqui. Então assim, a gente não queria mais ficar nessa rotina, a gente não aguentava mais. Então nós resolvemos, sim, foi muito rápida a compra do veleiro, a gente olhou o veleiro acho que 2 vezes, eu nunca nem tinha visto ele pessoalmente, o Daniel que foi lá, foi ver o veleiro porque eu tava com as crianças. Ele falou, olha, achei o veleiro, é esse veleiro, o preço tá super bom e vamos que vamos. Então eu falei, bora, quer saber? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu adoro viver coisas diferentes, viver uma vida diferente. Eu não gosto de rotina, detesto rotina, gente, eu detesto rotina. Então assim, não sou uma pessoa aventureira. Eu nunca fui uma pessoa muito aventureira. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de não viver na rotina, mas não de aventuras assim. E eu nunca imaginei que viver a bordo seria uma aventura, como está sendo, como foi. Porque além da vida boa, essas coisas, também tem muitos perrengues aqui na vida a bordo, gente. Principalmente quando você está no mar, ou tem tempestades, ou vem um furacão, um tornado, que foram coisas que a gente já pegou. Essa parte, assim, é bem medonha, mas eu acho que tudo faz parte da vida, né? Tudo na vida você tem medo de alguma coisa. Quando eu estava em terra, eu tinha medo de várias outras coisas. E na vida a bordo eu também tenho medo de algumas coisas. Mas claro que a decisão mesmo foi vinda pelo Daniel, porque ele que falou, olha, vamos fazer isso, vamos lá. E eu acabei aceitando, como não aceitar, né, uma coisa dessa. E então a gente velejou algumas vezes antes da gente realmente vir morar pro barco, eu acho que foi umas... E aí nós navegamos umas 2, 3 vezes antes de realmente a gente se fixar e morar aqui no barco. Essas 2, 3 vezes foram uma experiência muito boa pra mim, assim, as crianças eram muito pequenas, então era muito mais fácil, assim, pra já chegar e morar no barco. E, nossa, foi muito bom, gente, foi muito libertador, ainda tava muito frio quando a gente comprou o barco, a gente tava lá no norte do país, lá no estado de Rhode Island, então assim, tava muito frio pra navegar, pra velejar. Mas foi tão gostoso que eu falei, meu, vamos que vamos, eu aceito qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que me adapto muito fácil a qualquer ocasião. Eu acho que é pelo simples fato de que eu sei ser feliz independente de onde quer que eu esteja. Então não importa se eu estivesse em qualquer outro lugar, eu ia ser feliz também, mas eu precisava mudar de vida. A gente precisava dar um rumo diferente para nossa vida. E a vida, os caminhos começaram a nos guiar para a vida a bordo. E eu não me arrependo nada, foi muito boa essa nossa decisão. O Daniel, ele já conhecia, né, várias coisas de veleiro, ele já teve veleiro quando morou nos Estados Unidos, o pai dele velejava, ele já velejou quando era criança.
Então, assim, ele tinha muita experiência, eu tinha experiência zero. Eu tinha medo, quando eu vim morar a bordo, eu tinha medo de ficar aqui em pé no cockpit, eu tinha medo de ir pra proa do barco, eu tinha medo de fazer várias coisas, gente. Mas eu tive que enfrentar esse medo para conseguir realizar esse sonho de viajar, viver viajando por vários lugares. Então eu comecei devagar, o Daniel muito paciente, ele pedia, vai lá fazer tal coisa. Eu, ai meu Deus, não vou conseguir, mas eu ia. Eu ia lá e falava, vou conseguir, Gabriela, você consegue. Você pariu 3 filhos, você consegue. Então me agarrava muito bem, eu ia baixada ainda assim, porque você fica mais alto, aqui, bate aqui na cintura, né, as laterais do barco. Então parece que, nossa, tá bem alto assim, você olha a água lá embaixo, dava um medo. Então eu ia baixada assim, mas eu conseguia fazer as coisas. Eu sempre tive medo de mar, eu sempre tive medo de qualquer coisa que era pra estar no oceano. Eu achava que viver a bordo era igual em filme, que o mar tá sempre bravo e que o barco vira, todo mundo morre. Mas quando a gente começa a conhecer, a se interessar pelo assunto e pesquisar as coisas, a gente vê que não tem nada a ver isso, gente. Pegar tempestade, pegar mar ruim, ter probabilidade de virar um barco, é muito difícil, justamente pelo motivo que toda viagem é muito bem programada antes de fazer, antes de ser realizada, né? Então assim, nós vamos sair para velejar, vamos ver os dias. Então a gente olha na previsão do tempo, a gente vê a direção do vento, a gente vê qual a altura da onda e como vai estar nos próximos dias. Nós saímos lá de Rhode Island, era primavera, acho que era o começo da primavera. Nós chegamos aqui, onde a gente está hoje, na Carolina do Norte, no verão. Então a gente pegou assim dias muito compridos e tempo muito estável, entendeu? Então assim, quando a gente saiu de lá estava muito estável já o tempo, até a gente chegar aqui era calor, anoitece mais de 9 horas da noite, então a gente navegava entre, acho que umas 16 horas por dia, a gente ralava, navegando, paramos muitas cidades maravilhosas também, então acho que foi muito compensador tomar essa decisão de vir morar a bordo. Muitas pessoas levam muitos anos para tomar essa decisão, financeiramente falando também, porque precisa ter um dinheiro entrando de algum lugar, você não pode simplesmente vender tudo, comprar um barco e ficar com aquele dinheiro escasso. Tem que ter dinheiro entrando, o Daniel sempre trabalhou online, então isso facilitou muito a nossa vida, por isso não foi uma decisão muito difícil. E comprar esse barco não foi também uma decisão difícil, porque assim, lá onde a gente morava, eram poucas opções de barco. Se a gente fosse comprar um barco melhor, maior, mais barato, teria que ser lá na Flórida, e a gente não queria descer até a Flórida para fazer essa compra, então a gente fez em Rhode Island mesmo. Esse barco era de uma autoescola, uma escola de velejar, né, de que velejava, e fazia charters também. Então o ex-dono, ele não queria vender de jeito nenhum, mas a escola dele fechou, a escola que ele trabalhava. Então ele não tinha o que fazer com o veleiro, ele ficava pagando o veleiro ali na marina, ficava pagando mensal. Então ele já morava a bordo também de um outro barco, na mesma marina que a gente comprou. E ele queria muito vender esse barco e foi muito bem usado. Ron, thank you, foi muito bem usado esse barco. E essa foi a nossa decisão, gente. Não foi nada muito assim, nossa, meu Deus. Então, claro que o Daniel teve assim um impacto muito grande para tomar essa decisão, porque se fosse eu sozinha, eu jamais viveria num barco. Ainda mais porque eu não sei velejar. Mas foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários algumas perguntas que vocês tenham, curiosidades que ainda não viu lá no Instagram. Vou fazer alguns vídeos de posts que eu já fiz no Instagram aqui para vocês. E esse vai ser um dos primeiros. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo bem grande, até o próximo vídeo.